Bom dia, boa tarde, boa noite e um ótimo 2019 para todos. Estamos de volta com o nosso programa depois de uma pausa aí de 2 semanas para o recesso de ano novo. E estamos começando o ano já com tudo, né? Hoje o programa apresentado por mim e pelo Evandro, né? Então, Evandro, seu bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, para não fugir da regra, né? Como você falou, esse é o primeiro programa em 2019 e já temos muita coisa importante para falar, né, Cláudio? Exatamente, né? Então, esse programa nós vamos falar um pouco sobre o pagamento do mês de janeiro. Isso. Né? Importante, muito esperado. Uma informação muito importante para os colegas tem a ver com a declaração de família, que houve uma modificação esse ano. Sobre a chamada dos candidatos do concurso ainda, dos remanescentes do concurso, que o pessoal tem mandado muita pergunta para a gente, e o pessoal está esperando sobre isso. Sobre o Réveillon da Paulista. O famigerado Réveillon da Paulista. Também sobre o que aconteceu, nós estamos gravando na quinta-feira, né, que aconteceu ontem, da quarta-feira, da explosão do espargidor. Espargidor, desculpa, não é espargiador, né? Isso é um erro muito nosso comum. Do espargidor. E por último, vamos falar sobre o processo de promoção vertical. Né? Tem muitas dúvidas, tem muitas perguntas aqui sobre o processo de promoção vertical, então a gente vai falar sobre isso. Então podemos começar? Bom, vamos lá. Com relação à parte rápida, né? Com relação à chamada dos candidatos. Eu tive no RH essa semana, dando uma perguntada lá, né? Porque o pessoal foram chamados os 500, né? Foi feita a chamada de 500 lá que estava autorizado, que foi até o mês de novembro. E o que o RH está esperando? Tem muito desse pessoal que ainda está passando pela fase de exames, porque lá o COGES tem um perito só de audiometria, não sei o que. Então o que eles estão aguardando? Todo esse pessoal passar e ver quantos realmente passaram. Assim que eles tiverem o número de todo esse pessoal, de quantos não, por alguma razão, não apareceu, não passou nos exames médicos, enfim, não vai ter condições de ingressar, eles vão fazer a apuração desse número e chamará para repor exatamente a mesma quantidade para repor. Então eles não fizeram a chamada até agora por essa razão, e aí não tem como dizer quando vai ser, porque está dependendo, está na dependência de finalizar os exames lá do COGES. O COGES naturalmente de recesso no final do ano, né, aquela coisa e tal. Assim como a prefeitura como um todo tem deficiência de servidores. Lá tem, exatamente, tem um perito só lá, aí o camarada entra de férias, não tem outro para cobrir as férias e acaba demorando mais. Mas para dar uma tranquilizada aí nos candidatos que estão esperando, ainda existe essa possibilidade, não dá para dizer quantos são, até a última vez que eu apurei, tinham 43 que precisavam ser reforço, mas esse número vai ser maior porque tem o pessoal que não passa, tem muita gente se enroscando na audiometria, e até uma dica, né, que o pessoal lá do RH está me falando, o pessoal está tendo muito problema de audição por conta de fone de ouvido, fica com fone de ouvido, ouvindo o som muito alto, aí na hora que vai fazer os exames acaba tendo problema. Diminui a equidade auditiva. Isso, e é reprovado. E até fazendo um gancho com essa coisa da chamada dos candidatos, eu sei que já está sendo preparado, né, o edital já foi feito, já tem o processo pedindo autorização para abertura de um outro concurso. Né? Então tem previsão, isso é ótimo para todos nós, de ainda no primeiro semestre desse ano ser aberto um novo concurso para guardas aí. Até já fizemos um contato com a empresa que é especializada em curso preparatório, para a gente organizar um curso preparatório, estamos na fase de planejamento, mas o negócio está avançando bem. Declaração de família. Você que fez aniversário em dezembro, que eu sei, e esqueceu de fazer o recadastramento. Mas graças à namorada de um diretor do sindicato, foi muito prestativa. E lembrou, né? Lembrou e fez o recadastramento para mim, que eu acabei esquecendo, né? Isso é natural. Então, uma dica importante. Todos os anos, normalmente, no mês de janeiro, a gente tem que fazer a declaração de família. A partir desse ano, a declaração de família, ela não é mais em janeiro, ela é no mês de aniversário do servidor. Então, aí tem que tomar um cuidado muito grande. Primeira dica, se você faz aniversário em janeiro, faça a sua declaração de família, porque ela é feita pela internet agora. É simples, né?
tem muita dificuldade. Então, mas tem que ser feito pela internet, tem que acessar a internet lá para fazer. Agora, qual o problema que pode acontecer? Como a declaração de família passa a ser feita no mês de aniversário, eu, por exemplo, faço aniversário em fevereiro, alguém quiser me dar presente, dia 22, fiquem à vontade. Não vai ser o meu caso. Mas a gente é obrigado a fazer o recadastramento anual também no mês de aniversário. E o que pode acontecer? Os colegas fazerem e achar que está tudo resolvido. São duas coisas diferentes. A declaração de família tem que ser preenchida na internet. Então, nasceu um filho, trocou separou, casou, atualizou, mudou de ideia alguma coisa, tem que atualizar os dados lá na declaração de família. E o recadastramento tem que ser feito pessoalmente. Na unidade. Na administração da unidade. Pode ser qualquer unidade, não precisa nem ser do servidor. Do servidor propriamente, né? Mas tem que ser uma unidade da guarda. Mas as duas têm que ser feitas. Então, até uma dica para o pessoal que trabalha nas administrações, porque algumas administrações, as boas, chamam o servidor e falam, é seu aniversário, vem aqui fazer, né, lembra lá o servidor e tal. Mas, quando estiver fazendo lá o recadastramento, fala, olha, entra lá na internet agora e faz a sua declaração de família, não esqueça. Porque se deixar de fazer qualquer uma das duas, suspensão do pagamento, né? Até regularizar e tal, e aí já pensou, o pessoal que faz aniversário em janeiro tem o pagamento de janeiro suspenso, que nós vamos falar dele aqui. Como exemplo, o subinspetor aqui, presidente do sindicato, fica assim uns 10 mil reais que ele recebe. É um absurdo, não faz esse tipo de gracinha não, senão o pessoal leva a sério, leva a sério e acha que recebe. Eu sou um subinspetor que recebe salário de subinspetor. São os subinspetores. E agora, a partir desse mês, um subinspetor com sexta parte. Mas de subinspetor. É disso que eu vivo, é isso que sustenta. Ele está contando isso faz família, tempo, né? Eu estava contando. Falta um mês, falta uns 10. Eu fui riscando até chegou o dia, publicou em dezembro, eu vou receber agora em janeiro. Que aliás já nos leva para o outro assunto, que é o pagamento do mês de janeiro, né? Até para pegar esse exemplo. Por que nós colocamos isso? Porque agora no pagamento do mês de janeiro tem que vir o retroativo do reajuste do RTP e do piso. O que isso quer dizer? Que provavelmente o pagamento de janeiro vai ser uma bagunça, Olerite. Vai ser difícil de entender. Com certeza. Né? Porque, olha só, vou dar a situação. Dois exemplos. De uma pessoa que recebe o piso lá do terceira classe e tal. Até o mês de outubro, ele tinha direito a um piso. Aí, a partir de outubro, o piso reajustou. Reajustou. Para 2.180. 2.180. Então, tem que pagar essas diferenças todas. Só que imagina que esse servidor era motorista de viatura. Na conta do piso, a gratificação de motorista, ela entrava na conta, o valor era 1. A partir de outubro, ela saiu da conta. Então, essa pessoa vai ter que receber esse valor daí da gratificação de motorista também. Esses meses seguintes. Esses meses, são os valores cheios, que ele dirigiu e tal. Aí tem colega, aí dos outros, do aumento do RTP. Né? Então tem que receber o aumento de 80% para 90% de outubro, novembro, dezembro e janeiro. Só que no meio do caminho, teve o 13º, que a gente recebeu. Então tem que entrar essa diferença na conta. Um monte de gente pega férias em dezembro. Então, um terço de férias tem que ser reajustado. E os felizardos da turma 32, que teve a publicação da sexta parte no mês de dezembro, também tem que vir a diferença da sexta parte a partir do momento que recebeu. Então, vai ser meio bagunçadinho mesmo o Olerite desse mês. Tem que fazer uma observação. O RTP vai sair de 80% para 90%, mas não quer dizer que você vai ter 10% de aumento. Não. Então é bom deixar bem claro isso aí. Corresponde de fato nas contas 5,5%. 5,5%. Então, né? Para não causar mais confusão. Isso. Que será devidamente engolido no mês de março. Sim. No mês de março. Eles querem, né, que vai chegar. Pelo aumento da contribuição previdenciária da lei que foi aprovada no dia 26 de dezembro. O grande confisco. Que alguns vereadores que se dizem tão preocupados com a guarda, e os servidores como um todo aprovaram, infelizmente. De 11 para 14. A lei diz que tem um prazo de 90 dias para entrar em vigor. Então, foi aprovado no dia 26 de dezembro, sancionado no dia
dia 30, por aí. Como que é isso? É prazo, 90º. Isso, tem uma... Vacância 90º, alguma coisa Isso, assim. são 90 dias. Então, é o mês de janeiro, fevereiro, março. A partir de abril, o IPREM... Os 14% isso, vai ser... a não ser que a gente consiga, ou alguém consiga, né? Nós estamos ingressando com a DIN aí, derrubar na justiça. Mas, por enquanto, é isso que está colocado. Vamos para o nosso próximo assunto, que é o assunto mais espinhosinho, mais durinho, né? A primeira coisa, assim, todo mundo acompanhou pelas redes sociais e tal, o que aconteceu com um colega, porque é um equipamento que nós, inclusive, cobramos muito que tivesse, porque é um equipamento que é um EPI, é essencial, né? É fundamental o trabalho. A empresa produtora é uma empresa conceituada no mercado, não vamos discutir isso, mas aconteceu. Sim. Mas aconteceu. E aí o que nos importa são quais providências serão tomadas. Quais providências serão tomadas para, primeiro, para saber se os outros espargidores desse mesmo produto estão oferecendo algum risco para quem está com ele. Essa é a primeira pergunta. A segunda é quais são as medidas que o comando tomou e tal, está tomando para sanar tudo isso, né? Eu conversei, o comandante está de férias, mas eu conversei com ele por telefone, por WhatsApp, ontem, né, sobre o assunto. Ele falou que já tinha falado para o subcomandante que ele estava sabendo, tal, que tinha falado para o subcomandante notificar a empresa, informar a empresa e tal, para ver. Nós sabemos que hoje, sexta-feira, a empresa já parece que compareceu, recolheu o produto. Ok, isso, o tal do recall, né? É um procedimento comum que grandes empresas adotam com o carro. O que nós queremos saber, que é o que nos preocupa de fato, é esses espargidores que estão com os colegas ainda, oferece algum risco para eles ou não? Porque assim, está lá escrito no rótulo que não pode estar exposto a calor. Mas qual calor? Sim. Né? O calor... Qualquer grau acima de zero é calor. Como é que eu faço? Como que o Brasil é um país onde as temperaturas em média no verão é quanto? 40 graus. Então, está muito quente em São Paulo esse mês, né? Se você deixar já dentro de um carro que é 50 graus, o material vai oferecer isso? Então, precisa saber o que aconteceu. Mas enquanto não souber, não dá para colocar os outros trabalhadores em risco de acontecer a mesma coisa. Porque assim como nesse caso acertou o vidro do carro, ok. Felizmente ficou só não dando material. Mas e se acertar um outro colega? Então, nós estamos oficiando o comando, né, para que ele nos responda de maneira oficial, né, e por favor, né, até para falar isso, folha de informação não é documento para responder ofício. É uma vergonha que os inspetores da guarda continuem mandando resposta para uma entidade, né, de classe. Isso, mas com CNPJ, de direito, que não é parte do poder público. Não é subordinado ao poder público. Isso, eles estão dando resposta a ofício por folha de informação. E a vergonha suprema é que ele nem teve coragem de assinar, deixou um subinspetor assinar. Eu fico imaginando se na unidade dele chegar lá um ofício da associação comercial, se ele vai mandar o subinspetor mandar uma folha de informação respondendo. É uma vergonha, às vezes eu tenho vergonha disso. Porque, pelo amor de Deus, é o básico que alguém que comanda tem que saber, pelo menos responder um documento. Mas vamos passar disso, porque tem um outro assunto que é um pouco mais duro para falar, que foi o Réveillon da Paulista. Depois do Carnaval, ou junto com o Carnaval do ano passado, foram os eventos que mais tiveram reclamações. Então, só para situar os colegas, quais foram os problemas que tiveram no Réveillon da Paulista? Vamos lá. Primeiro, tiveram colegas que estavam de serviço no dia 30, eles trabalharam no dia 30, das 10 da manhã às 22 horas, estavam escalados no dia 31. Era uma jornada extra. Aí o que colocaram lá na escala? Estão escalados das 15 ao término. Então, primeira coisa, não existe escala que não tem escala, tem que ter horário de entrada e horário de saída. Se vai conseguir sair naquele horário ou não, é uma outra discussão que a conjuntura vai permitir, porque pode pegar uma ocorrência e tal, mas tem que ter horário. Não existe essa escola, o término. O término pode ser uma semana depois e o servidor vai ser obrigado a ficar lá.
né? Então, na escala tem que constar o horário de término, e horário não pode ser diferente de 8 ou de 12 horas. Inventar jornada distinta dessa. Não tem previsão para isso. Então esse foi o primeiro erro. Porque isso causou uma coisa. Aí o pessoal trabalhou das 15, aí o evento, eu fui na Paulista, eu fui lá, à noite na Paulista, né? Eu estava lá. Né? Eu não fiquei até o final, até depois, porque acabou. Né? Eu fiquei lá até mais ou menos 1h da manhã, acompanhei lá a queima de fogos, conversei com alguns colegas e tal, né? E aí fui embora, né? Mas a primeira coisa, o evento acabou às 2h30 da manhã. Acabou o evento, não tinha mais nada. Já estava varrendo o chão, pondo as cadeiras em cima da mesa, levando os banheiros químicos embora e tal. A PM indo embora e seguraram os guardas. Seguraram. 2h30 da manhã, hein? Isso que assim, tinham 2 lanches. Que esse que me irrita às vezes, porque a gente faz uma briga com a secretaria, você vai evoluindo, porque antes não tinha lanche, agora a secretaria se preocupa, compra o lanche, comprou 2 lanches pro pessoal. Lá, o pessoal entrou às 15, aí um lanche chegou a 1 e o outro às 2. As duas. Isso é problema de distribuição. Foi, sabe, algum chefe, alguém que usa uniforme ficou estocando essa jossa lá, ao invés de distribuir para o pessoal comer. Discordo de você, não foi distribuição, isso é problema de gestão. Então. É uma péssima gestão. Agora, não pode alguém que ganha 10, 12, 15 mil reais por mês e não tem capacidade de distribuir um pão com queijo dentro. É muito complexo. E uma uva, né? Uma uva não, maçã. Maçã bom, e o suco. Isso, não consegue distribuir isso. Então, teve esse outro problema. Aí acabou o evento e tal. Quando foi 5h10 da manhã, algum gênio resolveu pôr o povo em forma. 5h10 da manhã, num evento que tinha acabado às 2h30, de um povo que tinha se apresentado às 15. Às 14 na verdade. Às 15 lá, mas se apresentou às 15 lá. Né? Aí resolveram colocar o pessoal em forma às 5h15 da manhã. E ficou naquele blá 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 agradecendo, sabe, aquelas coisas, né? E esquerda, e frente para isso, volta, cobrir, essa coisa. Eu sei porque eu recebi telefonema às 4 da manhã. E os agradecimentos então? É brincadeira, né? Todas essas pataquadas desnecessárias. Aí o pessoal, e outra, quando foi levar, o pessoal foi levar de ônibus. Isso, só que depois dessa babaquice toda, o pessoal voltar embora, o ônibus tinha ido embora. Aí o cara teve que voltar por meios próprios, no mesmo metrô que o povo que estava lá na muvuca. Então assim, conseguiram perder um ônibus, é brincadeira. Bagunça total, gerenciamento péssimo. E aí, antes de entrar, se o problema foi planejamento ou foi execução, esse pessoal que trabalhou no dia 30, estava na jornada extra no dia 31, aí eles foram colocados de folga no dia 2, né? Seria dia 1, né? Eles teriam que entrar de serviço no dia 1, eles foram colocados de folga. E só. E tá tudo certo. E aí quando eles foram perguntar do banco de horas, como é que ia ser, sabe qual foi a resposta? Não, quando a escala é das 15 ao término, não tem banco de horas. Mas de onde tiraram isso, Cláudio? Então, será? Eu não sei. Queria entender, cara. E a gente usa uniforme, sabe? É o GCR da administração que fala isso. Cara. Não está escrito isso em nenhuma lei. Se o servidor foi colocado para trabalhar no seu dia de descanso, é uma jornada extra. É uma jornada extra. E a jornada extra, para cada hora trabalhada, tem que ser pago 1h30 de descanso. Isso está na lei, não é minha opinião. Isso está lá na regra, portaria 61. Vamos ler a portaria 61. Então, essa é outra coisa. E isso é uma outra razão importantíssima para não ter essa coisa de escala até o término, né? De início. Tem que ter início e horário para não dar essas interpretações. Porque aqui, na hora de dar interpretação para as coisas, você pode dar uma interpretação divina ou interpretação do demônio. Mas aqui só se dá a interpretação do demônio. Tem uma interpretação que beneficia e outra que prejudica, mas a interpretação é sempre a que prejudica, nunca é a que beneficia. Então, teve este problema também. Então, foram muitas reclamações. Quais foram as medidas que nós tomamos com relação a isso? Então, uma das coisas,
Eu conversei pessoalmente com o inspetor Prates, que é o superintendente de operações, porque a SOP, até para corrigir aqui uma coisa, que o pessoal acha que quem é responsável por planejamento das operações é a Suplan, porque a Suplan chama Superintendência de Planejamento. A Suplan é responsável por planejamento estratégico da instituição. Então, se está faltando uniforme na sua base, não comprou uniforme, a responsabilidade do planejamento da Suplan, estrutura das unidades, essas coisas, ok. No caso de planejamento de operações, a responsabilidade é da SOP. A Suplan não tem nada a ver com isso. Então tem que isentar a Suplan. Sim. Então fomos lá conversar com a SOP. Eu conversei com o inspetor Prates. O inspetor Prates me mostrou o planejamento. Nos mostrou, né? Foi você que foi comigo, né? Desculpa. Ele mostrou o planejamento. E foi feito o planejamento que quando acabasse o evento, o show, que estava previsto para acabar 12h30, como de fato acabou 12h30, era para liberar o efetivo. Este era o planejamento, esta era a determinação da SOP. Então houve um erro de execução. Alguém resolveu ser mais realista do que o rei e achar que ele que determinava e segurou o povo até às 6 horas da manhã. Eu vou te fazer uma pergunta. Isso seria uma ordem de serviço da SOP para os gestores do local. Então a gente pode entender que houve um descumprimento de ordem de serviço. Então, o que aconteceu foi muito grave, não foi uma coisa simples. As pessoas trabalharam 17 horas, e o Evandro tem falado uma coisa que é muito importante. A Revolução Industrial ocorreu porque as pessoas se recusaram isso em 1700 e alguma coisa. 1800 e pouco, início. No início do século lá, do século XIX, né? Isso, justamente. Isso, do século XVIII para o século XIX. Então, a Revolução, porque o pessoal achava um absurdo trabalhar 17 horas, 16 horas, 18 horas. 1019, no século 21. 200 anos depois, Cláudio. Isso, e o povo aqui está fazendo um trabalhador da Guarda Civil trabalhar 18 horas. Porque esse pessoal saiu de lá às 6 da manhã, mas teve que retornar para a base, devolver equipamento, não sei o que, até sair para ir embora, era mais do que 7 horas da manhã. Né? Que queria estar com a família, o primeiro dia do ano. Para muitos foi o primeiro final de ano que passou trabalhando na instituição, é uma coisa totalmente nova, a família estava até esperando ansiosa como é que foi e tal, e a pessoa chegou só a raspa da mandioca, né? Não tem como um negócio desse ainda tem que ficar ouvindo blá 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 na orelha às 6 horas da manhã, é de doer mesmo. Inclusive, teve uma amiga, né? Não vamos falar o nome dela. Isso. É bom lembrar disso. A feminina, né? Eu falo da menina, né? Mas não é uma menina, é uma senhora de 51 anos de idade que teve um problema sério de trombose na perna por causa das 15 horas que ficou em pé. Senhor comandante operacional responsável, o que o senhor fez foi um ato desumano. É uma pessoa de 50 anos que pode ser a avó de alguém. O que o senhor fez não tem nome, é de uma total repulsa. Você vai desculpar, Cláudio? Eu fiquei muito bravo com isso. Eu tenho 26 anos de guardas. Eu já vi, nós saímos depois de todo mundo, Cláudio. Vigilante, PM e tal. Dessa vez, os guardas saíram até depois do banheiro químico. Por causa de uma ou duas pessoas, não sei, mas tinha um chefe lá. Olha só sem querer ser chulo, mas aproveitando, o Cocô foi embora antes da guarda por causa de alguém que não sabe executar uma missão. Que essa servidora não volta a trabalhar tão cedo. E vamos saber que condições físicas essa mulher vai ficar agora. Que impacto? A sua consciência não pesa, ô meu inspetor superintendente do alto comando? Não sei, é um nome bonito que eles usam, alto comando. Esse nome é tão bonito que dá a impressão que é extremamente capacitado, né? Que está tão alto, mas tão alto que não consegue ver a realidade e a necessidade das pessoas. Não olha lá para baixo. Mas vamos lá, só para a gente não ficar muito extenso, quais foram as medidas que nós tomamos? Nós oficiamos o comando, nós oficiamos a ouvidoria da prefeitura, nós oficiamos a secretaria, nós oficiamos o prefeito e oficiamos cada um dos vereadores da cidade de São Paulo sobre o que aconteceu no Réveillon da Paulista, para que isso nunca volte a acontecer, porque daqui a 2 meses nós vamos ter o carnaval. Dia 5 de março, Clóvis. É carnaval. Vamos avisar. Não, eu vou ser legal. Ó, dia 31 de dezembro vai ter Réveillon de novo. Vê se consegue planejar para que não aconteça isso de novo. Mas antes disso, no dia
a partir do dia 2, porque tem um pré-carnaval, começa dia 25, né, de fevereiro, os pré-eventos, né? vai ter carnaval. Né? Os guardas vão ter que trabalhar 17 horas de novo, vão deixar para cancelar a folga na véspera. Nós estamos avisando aqui, ó, esse ano tem carnaval em São Paulo, viu? Senhor comandante, por favor, eu estou falando em nome de toda a categoria, não ponha mais esse mesmo inspetor superintendente responsável disso. Está mais do que demonstrado que ele não tem condições técnicas e nem humanidade suficiente a gerir pessoas. Ele estava no carnaval ano passado também. Inclusive no carnaval ano passado. Foi bagunçado também, né? Foi uma maravilha o carnaval ano passado. Eu lembro. Então, nós estaremos todos os dias no carnaval esse ano. Vamos. Vamos acompanhar, estamos providenciando um Sindimóvel, né? Sim. E nós já tem até o nome, nem sabe. Eu ia falar, o Bate-Sind, né? Uma coisa assim. O Sindimóvel, nós vamos acompanhar, porque, assim, extrapolou todas as barreiras do razoável que aconteceu. Então nós estamos oficiando todo mundo, e se nenhuma medida for tomada pelo comando, porque eu espero que o comando, que gosta muito de fazer vídeo, faça um vídeo explicando isso. Que está preocupado com guarda. A rádio não sei o quê. Tem canal aberto. Isso. Tem que fazer agora, né? Ou só faz na boa. Por exemplo, o negócio do espargidor. Sim. Teve vídeo para entregar o espargidor. Vai ter vídeo para explicar porque o espargidor explodiu? Sim. Eu espero que tenha. Mas assim, o comandante está de férias, deixa ele curtir as férias dele, tem que aproveitar. Óbvio. Então, mas com relação... Porque afinal nós não somos desumanos, né? Não, tem que comandante é um ser humano, aliás, precisa descansar. Aliás, realmente também é desumano ter que interromper as férias do comandante para reclamar de alguém que está no alto comando, na alta gestão, que não conseguiu gerenciar um evento, né? Mas vamos lá. Vamos falar de coisa boa agora. Vamos, ótimo. Né? Que é o processo de promoção vertical. Que eu estou acompanhando também. Boa sorte para você. Não, eu não. Se tudo der certo, ano que vem, né? Mas a RH publicou no dia 5 de janeiro a relação do efetivo, abrindo o processo de promoção vertical. Então aqui vai o primeiro comentário. Parabéns pelo RH, que essa semana conseguiu publicar isso na primeira semana. Normalmente sai na última semana de janeiro e tal, meio atropelado. Esse ano conseguiu publicar na primeira semana, ponto positivo, muito legal, as pessoas conseguem. O RH ela é bem capacitada, né? Nós temos que elogiar. Quando erra, a gente... Mas eles são capacitados. Então. Feito elogio, Feito elogio, vamos na parte que errou. Isso, vamos lá. Já elogiamos. A parte que errou. Né? Mas realmente o fato de ter publicado logo no começo, isso causa uma coisa boa. A gente tem recebido muito retorno positivo com relação às pessoas se preparando, querendo saber quantos pontos tem e tal. Muito legal, eu falo um pouco disso mais tarde. Mas o que tem errado na publicação? Eles cometeram um erro que já foi cometido antes, em 2016. Porque a legislação, então lá está publicado que são 8 vagas, está publicado assim, tem 9 vagas para IA, mas 8 estão disponibilizadas e uma está presa por conta de uma ação judicial. Aí lá está dizendo que tem 30 vagas para os subinspetores disputar para inspetor, e lá está dizendo que tem 243 vagas para os CEs disputarem vaga para CD, mas estão disponíveis 242 porque uma está presa por decisão judicial. Então primeiro vamos falar dessas que estão presas por decisão judicial. É um erro, porque eu fui pesquisar pelo número do processo, as duas pessoas, lá, tanto a pessoa que a vaga está reservada para ela lá de A, a pessoa já é IS. Ela já é IS, então ela já está ocupando aquela vaga. Então essa vaga não tem que estar reservada, ela tem que estar disponível, então o correto são 9 vagas. Essa é uma coisa. A mesma coisa acontece com a vaga lá de CD que está reservada. A pessoa já é CD, então ela já está ocupando aquela vaga. Então essa vaga não tem que estar presa, porque ela está ocupando uma vaga e vai ocupar 2 cadeiras. Vai tirar alguém. Né? Então, assim, tem isso. O outro erro é que o decreto 56795, artigo 8º, parágrafo 1º, eu já até decorei, ele diz taxativamente que as vagas que são desocupadas que serão desocupadas do degrau de cima devem ser disponibilizadas para o degrau de baixo. O que isso quer dizer? Que se tem 9 vagas de D para IA, significa que 9 Ds sairão do nível 2 e vão para o nível 3. Tem 30 vagas lá.
e vão sair mais 9, então tem que ter 39 vagas de subinspetor para inspetor. Da mesma maneira, se vão sair 39 subinspetor para inspetor, essas 39 vagas têm que ser somadas 243 que estão disponibilizadas para os seis concorrerem para CD. Que dariam, então, o correto são 9 vagas para IA, 39 vagas para inspetor e 282 vagas para CD. Ok? Esse é o correto. Nós fizemos um ofício para o RH apontando, olha, tem esse errinho aqui e tal, até apontamos, ó, legal, vocês terem publicado no dia 5 de janeiro, show de bola, vai permitir que as pessoas se planejem, mas vocês esqueceram de fazer essa soma e tal, e eles vão, de alguma maneira, vão ter que publicar uma retificação, né? Vamos aguardar, esperando que corrijam, acredito que corrigirão, tem porquê, porque em 2016 isso aconteceu, nós também informamos lá o RH na época, foi feita a correção. E aí foi feita a correção, tanto que é só procurar no Diário Oficial, no dia 30 de janeiro de 2016 está publicado lá uma quantidade de vagas, que eram até, eu me lembro, na época eram 580 vagas para CD, porque não tinha vaga, tinha ninguém para disputar a vaga de inspetor, né? Então, tem condições, né? Isso, aí eles esqueceram de somar lá quem ia passar de um nível para o outro, aí foi republicado no dia 13 de fevereiro, com 616 vagas para CD. Que foram os que foram promovidos. Então, provavelmente deve acontecer isso novamente. Okay? Agora, vamos lá para as perguntas que o pessoal está fazendo, que tem muito a ver com a carreira e vai ajudar a tirar dúvidas de alguém que são sobre promoção vertical. Não, tá bom, vou perguntar aqui. Essa pergunta é do nosso amigo Robson de Paula. E o que ele quer saber, resumidamente, né? Se há a possibilidade de entrar com uma ação judicial, né, em relação à promoção vertical de 2016. Pois na época ele tinha os títulos para ser promovido, no entanto estava afastado por acidente de trabalho, segundo o que ele diz aqui, né? E que fez com que o exame psicológico dele vencesse, né? Venceu. Ele queria saber se há algum êxito, né, nessa ação judicial relacionada a esta questão. Então vamos lá. A pergunta dele me permite explicar os requisitos. Então, Robson, para você disputar, não é só ter títulos. Na verdade, os títulos são transformados em pontos. Então, eu estou entendendo aqui que, pela pontuação lá da vida funcional dele, ele disputando, ele estaria lá entre os promovidos. Só que antes da pontuação, você tem que preencher requisitos para disputar. Sim. Requisitos para disputar. Então, um dos requisitos é o tempo. O servidor, até o dia 31 de dezembro, tem que ter pelo menos 20 meses de efetivo exercício. Tem que ter isso. Um outro requisito, que no caso do CAT não desconta, só para deixar. Isso, não desconta do efetivo exercício. Né? Um outro requisito é assiduidade. Então o servidor não pode ter mais do que 5 faltas injustificadas nos últimos 12 meses ou mais que 10 nos últimos 24 meses. Assiduidade. Um outro requisito é disciplina. O servidor não pode ser penalizado com suspensão. Suspensão nos últimos 12 meses, ou seja, no ano anterior. Né? Advertência e repreensão não interferem. É suspensão. A lei não fala de penalidade. Sim. Ela fala de suspensão. Então, tempo, disciplina, assiduidade. Aí tem que estar com a equipe em dia. Tem que estar com a equipe em dia e tem que estar apto no teste psicológico. Então, este é um requisito para disputar. Se você não preencher todos esses requisitos, os seus pontos nem serão somados. Você falou no psicológico, Clóvis, e tem a pergunta do Walter Lúcio. Ele está com a mesma situação. O que ele tem? Ele não tem o exame psicológico em dia. É isso, ele estava de CAT também. E ele queria saber se a avaliação psicológica, né, poderia ser feita fora da guarda por instituições privadas, né, da Polícia Federal. Né? Deixa eu entender aqui. Vou dar um caminho para ele que até alguns colegas fizeram. Não, desculpa, perdão. Essa é a pergunta do Adriano. É do Adriano. Tá, é do Adriano. Mas aqui do Walter Lúcio é parecido. É parecido, é verdade. Ele é sindicalizado, está afastado por acidente de trabalho, por um certo período sem previsão de retorno. Tem todos os requisitos necessários para fazer uma inscrição. Só não tem o EQP, então não tem todos os requisitos necessários. Falta um. Né?
Não, faltam 2, porque ele só não tem o EQP e a avaliação psicológica. São 5, faltam 2. Já anula a chance dele por não estar na situação de pronto. Ó, o EQP, mesmo estando afastado, é possível fazer. Era possível ter feito, né? Porque tinha que fazer, só fazer os cursos EAD da Senasp. Online, eu mesmo fiz online. Tem vários lugares, tem na portaria. Né? Então, se fosse só o EQP, comeu bola. Mas a questão do psicológico, que é o mesmo caso do Robson, e aí também é o caso do outro menino aí que está perguntando, do Adriano, né? A questão é a seguinte: o teste, a prefeitura, ela só reconhece o teste psicológico feito pela empresa que foi contratada por ela. Então não adianta trazer o teste psicológico de outra empresa para isso. Porque não está previsando um convênio. Ela vai indeferir, exatamente, ela vai indeferir a sua avaliação a sua avaliação. Qual a recomendação para esses casos? Para esses casos, você teria que fazer uma discussão na justiça. Mas para isso, o que você precisaria ter? Que alguns colegas fizeram em outros anos e de maneira correta. É que ele está perguntando agora que o processo está aberto. Essa pergunta tinha que ter sido feita o ano passado, antes de todos os efeitos, a data para... É dia 31 de dezembro. A data que conta, né? 31 de dezembro do ano anterior. Do ano anterior. Então tudo isso tinha que ter sido feito antes. Sim. Né? Mas vamos lá. Primeiro, ele tinha que ter pedido por escrito para ser encaminhado para fazer o teste psicológico. Então tinha que ter um documento lá dizendo que ele pediu por escrito, como aconteceu com colegas. As pessoas não eram mandadas para fazer o psicológico, ele estava readaptado, porque não sei o quê. Ela foi lá e pediu por escrito. A instituição não encaminhou. Aí ela foi lá e fez o teste psicológico, um profissional fora, que comprovou que ela estava apta. Ela juntou esses 2 documentos, quando teve a inscrição indeferida, ela não levou o teste psicológico lá da outra empresa, né, do outro. Mas quando ela foi indeferida por não estar em dia com o psicológico, o que ela fez? Ela se socorreu à justiça, dizendo, olha, eu não estava em dia com o psicológico, não foi por falha minha, foi por falha da instituição. Está aqui, eu pedi para ser mandado, eles não me mandaram. Está aqui, eu fiz um teste para comprovar que se eu tivesse sido mandado, eu seria apta, porque eu realmente estou bem, estou apto, não estou nada. Então eu só não consegui ser promovido porque a administração falhou comigo. Então, aí reservou uma vaga e tal, aquela coisa toda. E aí tem a colega, que eu tenho bem ela na cabeça aqui, ela foi promovida. Então, isso, se você tivesse os 2 daqui, que a pergunta, os 3, que basicamente as perguntas são as mesmas, feito isso antes da data de encerramento do processo, eu entendo que poderia ser. E aí entra a resposta do Robson de Paula, né? O Robson... Ele perguntou qual é a possibilidade de êxito, né? Então... Nenhum, desculpa. Muito pequeno. Ele é formado em Direito, eu não. Né? Que ele faz a pergunta sobre esse caso que eu estou falando, que seguiu todo esse roteiro, ela conseguiu. Ela ganhou na justiça lá e tal, foi reservada a vaga, até a colega. Só que como o processo demorou, chegou o outro ano, ela conseguiu ser promovida já pela... Ela produziu material para ela, a favor dela. Então, isso. Dentro das regras atuais, né, que é 31 de dezembro. Então, tem essa coisa. Tá? Então, só para a gente não se perder, tem que preencher todos os requisitos, todos, se faltar qualquer... E se inscrever. É óbvio, né? Tem que ir lá e se inscrever. Porque se a pessoa não se inscrever e passar a data também, ele pode ser o Einstein. Prestem bem atenção nas datas. Nas datas. As inscrições vão do dia 1 ao dia 22. O RH, ele organizou um cronograma lá para Italbás, para não criar muito tumulto, muita bagunça lá. Mas se, por exemplo, a data da sua unidade passou, mas ainda está dentro do prazo, você pode ir, viu? Não é só aquele dia lá seu. Pode ir para facilitar o serviço. Isso, não tem tanto problema. Clóvis, eu vou agora fazer a pergunta do Gessé da Silva Santos, né? Então, boa tarde, nós damos boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que hora você está vendo a gente, mas tudo bem. Ele gostaria de saber se quando da entrega dos documentos, o certificado de conclusão de curso superior tem a mesma validade que o diploma. Ele diz que ele teve o diploma dele extraviado, né, solicitou outro, porém, não sabe se vai conseguir pegar a tempo. Então vamos lá, Gessé. O que diz a lei? Diz que tem que ter o diploma ou o certificado de colação de grau. Então eu não sei o que está escrito aqui nesse seu certificado. Se lá tiver escrito colação de grau, está resolvido o problema.
Agora, se não tiver escrito colação de grau, qual a recomendação que eu vou te dar? Que você vá, leve o certificado, entregue o certificado devidamente protocolado, esse documento que você tem, e caso ele não seja computado, adequadamente computado, você está dizendo que você pediu o diploma que foi extraviado, você solicitou outro e não tem certeza se vai conseguir pegar a tempo. Então, entre a inscrição, vai ser publicado depois a lista prévia, aí se na lista prévia não foi computado e você já tiver pego o seu certificado, aí você entra com recurso e entrega o certificado para poder no recurso. Então essa é a melhor recomendação que eu te dou. O que não pode ser feito, né, até para entrar nisso, que tem a ver com a pergunta, é o camarada faz a conta, ele tem a faculdade, após não sei o que, aí ele fala assim, bom, eu acho que se eu entregar só a faculdade vai dar para mim. Aí ele vai lá, entrega a faculdade e guarda após. Ok, é importante conhecer a própria vida, só que aí na hora que sai a lista, ele percebe que ele ficou fora por alguns pontos e se ele tivesse entregue após, ele daria pontuação. Aí ele vai lá fazer um recurso e querer entregar após, aí não pode. Você não pode entregar um documento novo, alguma coisa que você não tenha declarado antes, não tenha entregue. O recurso serve para corrigir omissões, erros, alguma coisa que você entregou que não foi somado, esse tipo de coisa, né? Mas no caso aqui do GCE, como ele já é formado, ele só está com problema de pegar a segunda via, pode ser que ele não consiga pegar a tempo, né? Caso isso aconteça, né, der ruim mesmo, eu te recomendo a fazer isso e aí vamos ver, o que dá, né? Discussão, e aí o que... Ah tá, outra pergunta aqui é do Marcos Paulo, né? Que é sobre os remanescentes do concurso. Eu já falei sobre ela, já respondi sobre ela. Eu tenho a impressão que esse programa ficou cumprido pra caramba. Não por nossa culpa, né? Mas era o primeiro programa do ano, tinha bastante assunto, né? Vou pedir mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, curta a nossa página no Facebook, em breve nós vamos inaugurar o Instagram também, nós estamos ficando bem internetico, né? Clica lá no sininho para receber os vídeos, quando a gente fizer você já recebe os vídeos imediatamente, manda o seu comentário, dê o seu like, seu joinha, manda as perguntas para a gente responder e até a próxima semana, esperando que o ano de 2019 seja um ótimo ano para todos nós. Muito obrigado a todos. Show! Quanto tempo?